Oi gente, bem-vindos ao meu canal Simone em Portugal. Então hoje eu vou dividir com vocês quais foram as razões pela minha família ter optado em então viver em Portugal. Gente, o primeiro motivo foi a situação econômica e política do Brasil. Então nós tínhamos empregos, nós estávamos bem empregados em empresas grandes, estávamos estabilizados financeiramente, a gente não tinha tanto problema com a violência, a gente vivia naquela insegurança, mas a gente sabia como resolver, como evitar, e a nossa vida então seguia de uma forma normal. Em 2015 a situação do Brasil começou a ir para um caminho que estava mesmo ficando muito feio. A crise estava muito mais avançada do que a gente tinha noção, e a gente via os nossos amigos, os nossos parentes, pessoas muito próximas, cada vez mais perdendo emprego, e as notícias eram somente de demissão em massa. Aquela operação da Lava Jato, todos aqueles fatos que chocavam a todos nós, porque realmente a coisa começou a ser aberta, né? Parece que a caixa de Pandora começou a ser mostrada. E, infelizmente, isso começou a causar uma angústia, porque qualquer lugar que a gente estivesse, a gente só ouvia falar sobre a situação do país. Se haveria o impeachment, se não, se saísse, quem seria o novo presidente. Então, este caos político, este caos também virou emocional. As pessoas, principalmente gestores de empresas, que tinham até mais acesso às informações. Então, todo esse conjunto de fatos começou a me fazer mal e muito mal também ao meu esposo. Como é sabido, para a gente ter uma vida digna, eu não digo uma vida rica, eu digo uma vida digna, no Brasil a gente precisa ganhar sim um certo valor para a gente poder então oferecer aos nossos filhos uma vida melhor. Essa preocupação de você ter um salário exige então que você esteja com uma carga de trabalho, com uma carga de responsabilidade muito maior. Esses motivos começaram realmente a fazer com que nós pensássemos em outras opções de solução, como que nós poderíamos continuar cumprindo com essas nossas obrigações se nós perdêssemos os nossos empregos. E isso foi uma coisa que começou a prejudicar muito o nosso lado emocional. O meu esposo, infelizmente, adoeceu por tanta pressão, por tantas preocupações. Um dia, né, um anjinho falou então no meu ouvido assim: Simone, que tal mudar de país? Que tal sair um pouco deste ambiente tão pesado que está hoje o Brasil? Que tal sair um pouco dessas preocupações e morar por um ano fora? A gente teve que sim trabalhar desde muito cedo e a gente nunca parou. Eu posso dizer que as únicas 2 vezes que eu fiquei em casa durante toda a minha vida profissional, desde os meus 13 anos, foi quando eu tive os meus bebês. Então a gente, conversando em casa, ele se entusiasmou com essa possibilidade e a gente começou então a montar, né, este desejo, porque de novo, como eu sempre falo, não é só ter uma vontade, compra uma passagem e vai. A gente precisa fazer um planejamento e aí a gente começou então a estudar todas as nossas possibilidades, quais seriam os nossos custos e principalmente onde morar. Então, como este planejamento se iniciou? A gente precisava, primeiramente, saber aonde, qual seria o país que nós, então, gostaríamos de viver. Entre eles, nós tínhamos a Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos e Canadá. Comecei, então, a estudar as possibilidades de vistos, de como morar legalmente nestes países. Ponto muito importante foi todo o custo, então eu comecei a ir atrás de informações de quanto custava alimentação, aluguel, escola, transporte, saúde, como que tudo funcionava, me enfiei em tudo quanto é grupo de Facebook, assistia todos os vídeos do YouTube, entrava em contato, passava e-mail, buscava informações mesmo, para eu então poder montar essa minha ideia, né, de qual país que nós iríamos optar. Por questão de custos, Estados Unidos já foi excluído. Nova Zelândia e Austrália, mesmo sendo países extremamente interessantes, para nós não fazia muito sentido, então sobrou o Canadá. Nós só poderíamos viver lá com os vistos de estudante e para ingressarmos numa universidade nós teríamos que então passar no IELTS ou no TOEFL, o que infelizmente a gente de primeiro não conseguiu. Então a gente contratou um professor particular focado nestes exames preparatórios para que então a gente tentasse de novo, tentarmos o nosso visto de estudante e aí seguiria o nosso fluxo, né? Neste meio tempo veio na nossa mente Europa. Por que não Europa?
Nós já tivemos a oportunidade de conhecer diversos países, mas claro, sempre de férias. E nenhum lugar, sinceramente, tinha entrado no meu coração, a não ser o Canadá. Eu sempre sonhei em morar lá, né? Mesmo com o frio, com essas dificuldades climáticas, a gente lembrou de Portugal, que nós tivemos aqui de férias em 2014 e eu me apaixonei pelo país. Nós visitamos o Algarve, a gente se encantou porque é tudo de lindo mesmo. Tinha conhecido uma brasileira lá no Algarve. Eu entrei em contato então com ela e perguntei o que é viver aí, me conta um pouco. E ela me relatou tudo, ela foi extremamente prestativa, dividiu todas as experiências da vida dela comigo. Consegui ter mais noção de quanto eu precisaria por mês para eu poder viver então em Portugal. Com este fluxo de caixa já feito, a gente viu que, poxa, este valor que eu vou precisar no mês, eu tenho condições de ter este dinheiro disponível. Aí veio outra dúvida, e como podemos viver legalmente em Portugal? Então eu fui atrás dos vistos, nós aplicamos para o visto D7, tinha-se muitas informações de como obtê-lo. Se o visto desse certo, a gente viria, já era uma decisão tomada. Em um mês nós já estávamos com o visto colado no nosso passaporte, então a gente já tinha toda a condição de seguir em frente com o nosso plano e finalizar então o nosso planejamento. Nós conseguimos o visto em maio de 2016 e por questão de escolas, a gente então mudou em novembro. Por que Portugal, Simone? O primeiro fator que nos direcionou a Portugal foi o custo de vida. O fator foi de nós termos conseguido o visto. Se não tivesse dado certo, a gente não teria vindo. Pela nossa experiência de 2014, a gente realmente gostou muito do país de uma forma geral. O clima, por não ser tão severo no inverno, por ser um país lindo para a gente poder então ter opções de passeio, tranquilidade do país, por não ter fatores de terrorismos, por não ser um país violento e que realmente deixou uma marca muito positiva quando nós estivemos aqui de férias. Então que despertou aquele desejo, eu lembro até de ter falado sobre isso com o meu esposo, você moraria aqui? Ele, eu moraria, eu falei, eu também. Então, reunindo todos esses fatores, Portugal então acabou se elegendo dentro das nossas escolhas. Em todos os países que nós já visitamos, sempre foram assim ótimas viagens, ótimas recordações, mas nunca tinha entrado no meu coração. E Portugal sim, isso é uma coisa engraçada, parece que as coisas nunca acontecem sem nenhuma razão, né? E quando viemos pra cá, nem tínhamos ideia que um dia iríamos viver aqui. Todo mundo que me conhece sabe que quando eu falo sobre o Canadá, os meus olhinhos brilham. A gente esteve lá quase 40 dias e foi assim uma experiência muito positiva. Mas parece, né, que a vida traçou outros destinos para nós, traçou outros caminhos, porque algo realmente inesperado aconteceu. Portugal não era o país da nossa primeira decisão. E tudo deu certo. Fica aqui a minha história, esses foram os meus motivos, qual a minha família então decidiu viver em Portugal. Agora eu gostaria de saber do seu motivo. Por que você escolheu Portugal para viver? Ou você que está aí ainda no Brasil, por que deseja vir morar aqui em Portugal? E no próximo vídeo eu vou dizer então quais são as razões pelo qual a gente decidiu ficar, porque como eu já falei lá atrás, a nossa intenção era ficarmos um ano. Nós iríamos estudar, iríamos voltar para as nossas vidas, iríamos retomar as nossas carreiras. A minha casa ficou lá, inclusive mobiliada, toda prontinha, só esperando este um ano passar. Quais foram então as nossas razões que estão nos fazendo ficar? Então se você gostou, dê um like, subscreva no meu canal, clique no sininho para os próximos vídeos e até a próxima, até mais!